Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. E nós estamos abrindo mais um mês, o mês de agosto de 2026, e junto com ele, mais uma nova série, queridos, de ministrações dentro desses livros proféticos, que foi justamente aquilo que o Senhor colocou no meu coração, de nós desenvolvermos alguns aprendizados importantes dentro dos livros proféticos do Antigo Testamento. E nesse mês eu gostaria de aprender juntamente com você um pouquinho sobre o que Deus está falando através do profeta Joel, queridos. Então nós vamos fazer essa série do mês de agosto aprendendo com o profeta Joel. E esse aprendizado eu tenho certeza que ele vai se juntar aos demais aprendizados que o Senhor está nos dando e fortalecer o nosso relacionamento nele, fortalecer, querida, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa certeza de que Deus está ao nosso lado e mais, que Ele está orientando cada passo em nossas vidas. Então vamos juntos aprender um pouquinho de Deus com o profeta Joel, com a inspiração que o Espírito Santo deu a ele dentro desse livro. Um livro pequeno, querido, o 29º livro da Bíblia, e um livro pequeno, ele tem apenas 3 capítulos. A identificação de Joel que nós temos é que ele é filho de Petuel, e é a única identificação que nós temos. Estudando um pouquinho para vir falar para você, eu vi que os estudiosos da Bíblia, os historiadores, eles têm dificuldade de precisar quando Joel ele ministrou as suas profecias naquele tempo. Então alguns colocam ele no século 9 antes de Cristo, antes do cativeiro babilônico, e outros colocam ele dentro do pós-exílio, ou seja, quando o povo estava voltando, já tinha voltado para a sua terra depois do exílio babilônico, medo-persa, então ali aproximadamente em 500 antes de Cristo. Então você vê como é difícil precisar, onde que ele, o tempo que ele ministrou aqui para nós, trazendo a palavra de Deus. Ele ministra, queridos, pelo que parece, ali em Jerusalém. Então, as indicações desse livro dão a entender que ele era um profeta do templo em Jerusalém, e ele profetiza a Jerusalém, principalmente aos seus líderes espirituais e também ao povo de Judá como um todo. O caráter do seu livro é arrependimento. Então, trazer o povo ao arrependimento diante de Deus antes que seja tarde. E aí ele dá justamente alguns exemplos, e ele vai trazendo metaforicamente, usando muito de figuras para fazer com que o povo entenda justamente que é necessário passar por um momento de arrependimento, começando ali pelos líderes, os sacerdotes que convocam o povo, que convocam os líderes do governo, em todos os sentidos, para passarem por esse arrependimento, para que algo pior não aconteça. Ele pega como exemplo a praga dos gafanhotos, naquele tempo onde ele estava, pelo que parece, a terra deles foi atacada por uma horda de gafanhotos, de animais realmente gafanhotos, e também por uma grande seca, seguida de uma grande seca. Então eles passaram um momento de muita dificuldade. E aí Joel, ele vê nessa praga dos gafanhotos e na seca um sinal de Deus, falando: olha, é melhor vocês se arrependerem de tudo que vocês estão fazendo, idolatria, de abandonar ao Senhor, e de todas as coisas relacionadas à violência, tudo aquilo que vocês estão fazendo contra as leis que o Senhor já havia estabelecido. Por quê? Porque senão, assim como veio esse gafanhoto e essa seca, vão vir exércitos, que serão como gafanhotos, mas esses exércitos, eles destruirão completamente a nossa cidade, o nosso povo. Então, queridos, ele faz essa tipificação, essa figura, melhor dizendo, dos gafanhotos enquanto animais que vieram e destruíram a terra. E ele fala que se o povo não se arrepender, virão
exércitos que serão como esses gafanhotos, e eles destruirão completamente aquilo que eles estavam justamente vivendo, aonde eles estavam vivendo. Então Joel é essa pessoa que ele chama o seu povo, os líderes, né, justamente com a palavra de Deus, as pessoas prestarem atenção nos sinais. E hoje é justamente o que eu gostaria de falar com você. É um dos primeiros aprendizados que nós temos olhando para Joel, né, para esse profeta, para o seu livro e para a totalidade daquilo que ele escreveu. Nesses 3 capítulos, ele está chamando a atenção das pessoas para os sinais. Preste atenção nos sinais, preste atenção no que está ao seu lado. Ele parece estar sempre tentando despertar as pessoas nesse sentido, porque nós precisamos ter uma leitura em todos os sentidos em nossas vidas. Nós precisamos sim ter uma leitura do que está acontecendo circunstancialmente ao nosso lado, de maneira técnica, né? De maneira realmente, o que eu preciso fazer, quais são os esforços, quais são as ferramentas que estão próximo de mim. Eu tenho que ter uma leitura também dos meus relacionamentos, né? Aí tem envolvido a inteligência emocional, como que eu estou me portando, o que eu estou recebendo das pessoas, o que eu preciso entregar a elas. Então eu preciso ter essa leitura. Mas muitas pessoas ficam perdidas apenas nas leituras que são de cunho justamente material, ou na horizontalidade da vida, física, passageira, e com muita frequência se esquecem do eterno. Inclusive, eu até falei um pouco sobre isso já em outras ministrações. Nós temos um levante do mundo, sempre foi assim, mas nesse nosso tempo está muito maior, no sentido de um véu de ilusão que está sobre a vida das pessoas, que as impedem de olhar para o mundo eterno, como se tudo que existisse fosse este mundo material e físico. E todas as coisas nas quais eu preciso prestar atenção são justamente naquilo que está acontecendo ao meu lado, aonde eu posso tocar, aonde eu posso ver, aonde no máximo eu posso sentir, não é? E aí as pessoas estão até mesmo atentas a isso, mas esquecem que o mundo espiritual também está falando e esquecem de prestar atenção. Mesmo os cristãos, querido, pessoas que entregaram a sua vida para Cristo Jesus, que estão ali frequentando a igreja, que estão frequentando os eventos da igreja, que estão ali perto de pessoas em comunhão com a igreja, mas no seu dia a dia, eles se esquecem de que o mundo espiritual está falando. Eu não estou dizendo que tudo na nossa vida a gente tem que olhar apenas pelo ângulo espiritual, né? E aí também ficar justamente dentro desses extremos, aonde a gente acha que tudo é o inimigo, aonde que a gente acha que é tudo alguma intervenção, que tudo tem a ver com algum propósito. Não, queridos, a gente tem que ter justamente esse equilíbrio, porque nós somos feitos do mundo espiritual, né? Lembra, o sopro divino de Deus ali está em Gênesis no começo, 1 e 2, né? E também do mundo físico, pó da terra. Então nós precisamos ter esse equilíbrio, olhar sim horizontalmente aquilo que eu preciso desenvolver, as pessoas que estão ao meu lado, como estão os meus relacionamentos, eu ter essa visão um pouco mais profunda realmente do que está acontecendo, mas também eu preciso olhar do ponto de vista, da perspectiva de Deus, porque Ele é um ser pessoal, Ele está andando, Ele está junto comigo, e o mundo espiritual, Ele está falando, Ele está se desenvolvendo. E aí aqui, justamente, Joel, ele vai chamar a atenção das pessoas. Olha que interessante que ele está falando aqui. Ele fala assim: prestem atenção, Joel capítulo 1 versículo 2, prestem atenção, velhos. Quando ele usa essa expressão velhos, ele não está querendo chamar apenas os anciãos, né, as pessoas que com mais idade, mas velhos naquela cultura significava justamente os sacerdotes, as pessoas que tinham mais experiência, os ensinadores, os líderes do povo. Tá? Então preste atenção, velhos, escutem, povo de Judá. Agora ele está falando para toda a nação. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como esta? Em nossos dias, ou no tempo dos nossos antepassados,
Aqui, se você continuar lendo, você vai ver que no versículo de número 4, ele está falando justamente sobre essa praga de gafanhotos que veio sobre a seca, que se abateu sobre eles. E logo mais à frente, você vai ver ele fazendo a comparação, que essa praga de gafanhotos seria também um exército destruidor, que viria como uma praga sobre a vida deles, se eles não se arrependessem. Então ele está chamando justamente essas pessoas para saírem daquele marasmo, né, daquele desligamento espiritual. Estão vivendo a sua vida e estão achando que, esses gafanhotos que vieram nos atacaram, realmente estamos com fome, nosso gado está com fome, estamos passando por um momento difícil, mas é a efeito de um El Niño, né? Como se fosse no nosso dia, ou então é uma questão climática apenas. Ele fala, não, isso aí é um sinal de Deus. Isso aí é um sinal que está nos chamando ao arrependimento. Isso aí é um sinal que o Senhor está enviando para falar, olha, o caminho que você está escolhendo não é um caminho apropriado, não é um caminho que vai trazer vida para você, é um caminho muito pelo contrário, um caminho de morte, um caminho de destruição. Queridos, nós precisamos ter esse olhar, nós precisamos parar um pouquinho na nossa corrida, na nossa rotina, naquilo que clama pela nossa atenção e falar, poxa vida, como que a minha vida está acontecendo? Quais são os sinais que estão acontecendo ao meu lado que mostram que talvez as minhas decisões não estão sendo as melhores? O que está acontecendo da parte de Deus? Quais são os avisos que Ele tem me dado? Aonde Ele tem me levado a ouvir a Sua palavra, a ler? Quando eu estou orando, o que vem no meu coração? Então eu tenho que começar a sair desse ritmo frenético do mundo, que sempre está me empurrando de vez em quando, até mesmo apenas para urgências e coisas que só estão ali para roubar o meu tempo, e entrar no ritmo de Deus, o que Deus está falando. Porque, queridos, olha, nós temos que abrir realmente os nossos olhos, abrir realmente o nosso coração, porque Deus, Ele fala. Muitas vezes a gente quer ouvir coisas de Deus e nós não conseguimos, nós chegamos à conclusão de que Ele não fala, né? Ou de que Ele está quieto, Deus está em silêncio. Mas, queridos, lembre-se, Ele é maior do que nós, então não somos nós que propomos a conversa com Ele, é ao contrário, é quem é maior que propõe a conversa com aquele que é menor. É claro que eu posso levar diante de Deus aquilo que está no meu coração, mas eu também tenho o compromisso em amor de parar um pouquinho e ouvir o que Ele está falando. Joel percebeu aqui, Joel era um dos profetas daquele tempo, era um dos líderes espirituais daquele tempo, e ele percebeu, em detrimento a outros que estavam simplesmente vivendo a continuidade da vida e fazendo aquilo que o seu coração mandava. E aí nós temos sempre, né, que relembrar o que Jeremias nos traz, né, que enganoso é o coração. Então eles estavam simplesmente seguindo o ritmo da vida, do mundo, fazendo aquilo que eles achavam ser certo, quando Deus, Ele estava enviando não apenas, querido, algum tipo de juízo, mas mais do que isso, um sinal para eles. Olha só o que pode acontecer de pior se vocês não se arrependerem, naquele caso. Mas e para nossas vidas? Nós temos essa facilidade de nós identificarmos os sinais das nossas vidas. De vez em quando acontece um acidente, um incidente, alguma coisa que ele foge à nossa rotina. E como nós encaramos isso? Simplesmente foi um caso circunstancial, aconteceu e agora eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo? Ou, queridos, dentro desse acidente, incidente, dentro dessa situação que me tirou, né, da minha rotina, que me fez olhar para um outro lado, que me fez refletir sobre algo, que foi algo realmente que não para a qual eu não estava preparado. O que isso está dizendo? Será que é isso que aconteceu com a minha saúde? Será que isso que foi falado dentro do meu relacionamento? Será que isso que aconteceu dentro do meu trabalho? Será que as coisas que aconteceram ao meu lado não estão me dizendo algo da parte de Deus? É muito importante nós fazermos esse questionamento, porque, queridos, inevitavelmente, quando você entrar na presença do Senhor e começar a buscar nele algum tipo de revelação em relação àquilo que está acontecendo, você vai ter essa clareza como Joel teve. Olha só, talvez isso
não é o melhor para minha vida. Talvez esse caminho que eu estou pensando, que eu estou começando, não é o melhor. Talvez Deus está me mostrando outra coisa, ou então algo positivo. Opa, Deus está me mandando ir por aqui. Esse aqui sim é a melhor decisão para mim, porque Ele está confirmando no meu coração através de sinais. Então, querido, até hoje, o nosso Deus, Ele trabalha assim. Lembre-se, o nosso Deus, Ele é imutável, Ele não muda. Então, aquilo que Ele fez na Bíblia, há tanto tempos atrás, né, eu trouxe para vocês aqui que o registro do livro de Joel, ou ele está no século 9 antes de Cristo, ou então está em 500 antes de Cristo, ou seja, há tanto tempo atrás, mas o Senhor nosso Deus, Ele trabalha da mesma forma. Ele vai dando alguns sinais para nós. E você tem percebido os sinais que o Senhor está enviando para a sua vida antes que as coisas piorem ou antes que você perca oportunidades importantes? Olha, querido, eu sinto muito te dizer, mas Deus não vai descer aqui em pessoa física e falar assim: olha, Wagner, não faça e não vá por esse caminho. Então vai, né? Aqui está a oportunidade, a porta aberta que eu estou te abrindo. Não, Ele não faz isso. Assim como Ele fez com Joel naquele tempo, Ele manda sinais. Então aquela praga de gafanhotos foi muito mais do que uma questão climática para Joel, foi muito mais do que uma questão pontual, foi um sinal de Deus, e ele entendeu, e ele clamou ao seu povo que fizesse o caminho de arrependimento que o Senhor estava pedindo, para que coisas piores não acontecessem. E nós percebemos os sinais de Deus? Deus abençoe a sua vida e a sua família.